Olá pessoal, eu sou Marcos Tanaka Riz e esse é o podcast Áreas Contaminadas, oferecido e mantido pela ECD Training e pelos maravilhosos colaboradores e colaboradoras financeiros no Apoia-se. A apresentação do podcast é minha, a edição é de Lilian Coreaço Riz, direto do quartinho do Harry Potter dos estúdios ECD. A trilha sonora é de Mauro Tanaka e de Guilherme Durão. Sigam os dois nas redes, @azalatosampa e @guilherme.durão. Estamos com muito orgulho e com a ajuda de vocês na 4ª temporada desse podcast, que tem como missão principal democratizar o acesso ao conhecimento científico sobre o gerenciamento de áreas contaminadas e sobre o meio ambiente em geral. Acreditamos na construção coletiva do conhecimento e que esse conhecimento é poder. Então o nosso grande objetivo aqui é dar poder a vocês, o poder pelo conhecimento. E ao mesmo tempo reconhecer a contribuição de cada um nessa construção coletiva. Portanto, queremos também dar voz pelo reconhecimento dessa importância. Nessa 4ª temporada, queremos continuar com esse trabalho de contribuir com os debates e fazer essa divulgação científica, e assim darmos essa nossa contribuição para construir um mundo melhor e mais justo. Contamos com todas e todos vocês nessa jornada. Venham com a gente para o podcast Áreas Contaminadas. Olá, para todo mundo que está aí lavando a louça, desmontando a árvore de Natal, retomando os projetos, fazendo os backups das pastas importantes no seu computador, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Riz e esse é o episódio número 136 do podcast Áreas Contaminadas. É o primeiro da 4ª temporada, 4ª temporada desse ano de 2023. O podcast é editado por Lilian Coreaço Riz e oferecido pelos nossos queridos e queridas colaboradores do Apoia-se. O podcast Áreas Contaminadas conta com o patrocínio master da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean em www.clean.com.br. Contamos também com os patrocinadores Ouro, Laboratório E-Consulting e a Vapor Solutions. Agradeço demais a companhia de todos e todas vocês. É uma grande honra para mim ter vocês aqui conosco todas as semanas. Gostaria de aproveitar e desejar a todas e todos vocês um feliz ano novo. Que 2023 venha para todo mundo repleto de boas novidades, saúde, felicidade, bons projetos, boas realizações e muita, muita esperança. Essa é a nossa 4ª temporada aqui com vocês. Acho impressionante estarmos na 4ª temporada. Começamos de maneira meio voluntariosa, no centro do furacão da pandemia da Covid, lá em 2020, resgatando uma ideia da Larissa Macedo e da Luana Fernandes em um trabalho de campo, e esse podcast seria uma nova forma de comunicação, uma maneira da gente ministrar as nossas aulas, de espalhar a nossa mensagem para as pessoas que estavam naquele momento angustiadas nas suas casas. E aí rapidamente vimos que o podcast era uma forma de atingir um público muito maior, que infelizmente não tinha, talvez ainda hoje não tenha, condições de estar no centro de discussão sobre o gerenciamento de áreas contaminadas, como o SENAC, como a ESAS, como os cursos, os eventos. Talvez essas pessoas não tenham tempo, não tenho orientação para ler os artigos, os documentos internacionais e os nossos canais, tanto aqui no podcast quanto lá na nossa newsletter, no canal do Telegram, alguns vídeos no YouTube, etc., conseguiram suprir parte dessa lacuna, particularmente para os iniciantes no GAC e para os trabalhadores da chamada base da cadeia alimentar do gerenciamento de áreas contaminadas. Essa expressão é das minhas amigas e alunas Isabela, Heloísa, Milene e Thaís. Mas enfim, os trabalhadores da base da cadeia alimentar são eles que estão lá construindo os projetos, tocando as investigações e remediações no campo ou no escritório, eles que precisam ter a ideia do todo, eles precisam ter a ideia da importância do que eles fazem no dia a dia, a importância para a sociedade do que eles fazem no dia a dia. E aí no meio dessa construção de 135 episódios em 3 anos, aprendemos muito, falamos com muita gente, fizemos episódios técnicos que ainda hoje são ouvidos como se fosse uma aula sobre um tema específico importante. E, a melhor parte, nós contamos histórias de pessoas, histórias de casos relevantes para a comunidade, para a sociedade, para o nosso país. Dá para falar que nós demos uma boa contribuição para os debates dentro do GAC e que estabelecemos a nossa relevância como um polo irradiador de boas práticas nesse mercado. Ciência multidisciplinar, transdisciplinar, interdisciplinar, que é o gerenciamento de áreas contaminadas. Também dá para dizer que nesses 3 anos nós construímos uma bela comunidade aqui. Comunidade de pessoas verdadeiramente interessadas em compartilhar o que sabem, em crescer juntos, não querendo simplesmente vencer, mas convencer. Ou seja, vencer com os outros, não vencer os outros. Nós não temos seguidores, nós temos amigos que caminham ao nosso lado nessa construção, nesse convencer, nesse conviver.
Estamos cumprindo a nossa missão de dar poder a essa nossa comunidade, o poder pelo conhecimento, ao mesmo tempo em que reconhecemos a contribuição de todo mundo, ou seja, nós damos voz à comunidade, nós damos voz pelo reconhecimento. E para essa 4ª temporada estamos planejando algumas coisas diferentes para oferecer a vocês. Vocês que têm nos dado tanta alegria nesse tempo todo, e também para aquelas pessoas que passaram a nos acompanhar mais recentemente. Das 4 temporadas, acho que essa é que nós temos mais esperança de que o mundo caminhe para se tornar realmente um lugar melhor e mais justo para todos e todas. Estamos realmente muito animados. Então, por favor, sigam conosco nessa 4ª temporada, acompanhando a edição caprichosa de Lilian Coreaço Riz, em seu quartinho do Harry Potter nos estúdios ECD. Acompanhe a bela trilha sonora de Mauro Tanaka e de Guilherme Durão, ou de Mauro Tanaka e Daniela Larcon no screening de notícias, e acompanhe a minha apresentação. É um orgulho e uma honra estar nesse projeto, com todas e todos vocês. Vamos juntos, todas e todos, por um mundo melhor. Os nossos canais são mantidos já há 2 anos com a ajuda financeira dos colaboradores financeiros no Apoia-se. Quem quiser e quem puder contribuir financeiramente conosco nos ajudará muito na ECD e também ajudará toda a nossa comunidade, pois nos permite dedicar atenção suficiente para pesquisa, leitura, conversa, debate e produção de todo o material. Para fazer essa contribuição financeira é só acessar o site apoia.se/ECDambiental. É relativamente simples e seguro, você vai lá e escolhe como vai fazer esse eventual pagamento, boleto, cartão de crédito e tal. A transação é segura e mensalmente o Apoia-se te envia essa cobrança sem muita dor de cabeça. E aproveitando aqui, gostaria de deixar público meus agradecimentos às nossas colaboradoras e aos nossos colaboradores financeiros que querem e que podem contribuir com a nossa ideia de compartilhar conhecimentos sobre gerenciamento de áreas contaminadas e outros temas relacionados. Os nossos apoiadores financeiros atualmente são os seguintes: Ábila de Moraes, Alisson Dourado, Alain Humberto, André Souza, Átila Pessoa, Beatriz Lucassac, Bruna Fiscuc, Bruno Baltazar, Bruno Bezerra, Bruno Bonetti, Cristina Maluf, Daiane Teixeira, Daniel Salomão, Diego Silva, Fabiano Rodrigues, Fernanda Nani, Felipe Ferreira, Geotecnissan, Gilberto Vilas Boas, Guilherme Corino, Heitor Gardenal, Heraldo Jaquete, João Paulo Dantas, João Lemes, José Gustavo Macedo, Joyce Cruz, Juliana Mantovani, Larissa Macedo, Leandro Freitas, Leandro Oliveira, Lilian Puerta, Luana Fernandes, Luciana Vaz, Luiz Ferreira, Marina Melo, Paulo Negrão, Pedro Astolfi, Rafael Godoy, Renato Kumamoto, Rodrigo Alves, Silvio Almeida, Sueli Almeida, Tamara Dias, Tatiana Citolini, Tatiane Grilene, Tiago Soares, Wagner Rodrigo, William Taquia e mais 7 apoiadores anônimos. Muito obrigado a vocês que são os principais responsáveis pela manutenção dos nossos canais de divulgação. Gostaria também de convidar todo mundo a ouvir os episódios do Screening de Notícias, nosso mini podcast derivado aqui desse podcast Áreas Contaminadas, é apresentado por Lilian Coreaço Riz. A ideia com o Screening de Notícias é trazer as principais notícias e discussões do GAC, meio ambiente, economia, saúde, fazendo comentários da nossa visão sobre esses fatos. Da mesma forma que lá na newsletter, mas em formato conversa, em formato áudio, em formato podcastal. Espero que vocês gostem. Temos atualmente 7 episódios no ar. Gostaria de avisar vocês que continuam abertas as inscrições para a 10ª turma do curso de pós-graduação em remediação de áreas contaminadas do Centro Universitário Senac. O curso tem duração de 1 ano, com aulas online em um dia da semana à noite. Esse dia da semana pode ser terça ou quinta. E aulas aos sábados o dia inteiro, que podem ser online ou podem ser presenciais. Quem tiver interesse nesse tema, remediação de áreas contaminadas, é um curso muito interessante com alguns dos maiores nomes da remediação do país lecionando e a coordenação de Rodrigo Cunha, que dispensa apresentações. Eu tenho a honra de ministrar as aulas de investigação para esse curso. Informações e inscrições no site do Senac, sp.senac.br. Outro aviso que eu gostaria de dar é que meu irmão Mauro está construindo e vendendo uma versão turbo da nossa caixa preta de luz ultravioleta. Vocês já devem conhecer a caixa dos artigos, dos vídeos, dos podcasts, da minha tese, etc. E lá tem as instruções para vocês fazerem as de vocês. No entanto, se vocês preferirem comprar uma caixa reforçada, bonitona, assim, que parece um case de guitarra, com lâmpadas UVA e UVC, fale comigo que eu coloco vocês em contato com o meu irmão fabricante. Bom, vamos agora ao tema central desse episódio. Tudo o que você queria saber sobre o GAC, mas tinha vergonha de perguntar. Essa é uma espécie de continuação do episódio 90, com esse mesmo tema, e eu vou tentar responder algumas questões que as pessoas me fazem com mais frequência por aqui. Espero que vocês gostem. É legal explicar também, já que quase todos vocês que me ouvem são bem mais jovens que eu, esse título é uma brincadeira com o título de um filme famoso do Woody Allen. Se vocês tiverem curiosidade, procurem, aí vocês vão se divertir. Começando por algumas perguntas de iniciantes ou dos que querem entrar na nossa área. A mais comum é: como eu faço para ter uma atuação dentro do GAC? Como é que eu faço para entrar no GAC? A minha faculdade não me preparou para isso. Bom, a boa notícia é que você não está sozinho nessa, então não precisa se arrancar os cabelos. A má notícia é que você não está sozinho nessa, por isso tem uma concorrência razoável.
Falando aí do básico, o melhor jeito é você já estar no mercado para entrar no mercado. É estranho, mas é verdadeiro. Então fazer um estágio na área é muito bom, é a melhor porta de entrada. Em segundo, ter habilidades específicas que podem fazer você pular na frente, como habilidade em vendas, ou no setor comercial, ou conhecimento avançado no Excel, ou no Power BI, ou no CAD, ou no QGIS, também te fazem dar um pulo na frente dos demais. Em terceiro, você vai ter uma formação diferenciada. Se você tiver uma formação diferenciada, você também tem mais chances. Nesse caso, eu diria que se você é graduado em geologia, suas chances são maiores do que nas outras áreas correlatas, como engenharia ambiental, geografia e tal. Se você é de outro estado, fora de São Paulo, infelizmente eu não conheço muito a realidade dos outros estados. Mas existem empresas que eu conheço que trabalham no nosso segmento e podem absorver você. Mas as opções, claro, são menores. Conheço pelo menos 3 pessoas que nesse último ano vieram para São Paulo e conseguiram se colocar em consultorias. E agora, já com experiência, fica mais fácil para essas pessoas eventualmente se recolocarem em outras consultorias. Já estão em uma, para elas irem para outra é muito mais fácil. Alguns amigos também vieram do interior do estado de São Paulo, para a cidade de São Paulo, onde por enquanto se tem mais oportunidades no mercado. Resumindo, a maior chance de você conseguir se colocar é estando no centro do gerenciamento de áreas contaminadas do país, que é a cidade de São Paulo. Uma outra pergunta que me fazem é a seguinte: o GAC paga bem? Bom, há várias formas de responder essa pergunta. Quando eu me graduei em licenciatura em Educação Física, os horizontes de salários eram muito inferiores que o GAC paga para quem está no início de carreira. Então, comparando o GAC com a Educação Física, as remunerações do GAC são muito maiores. Olhando para a engenharia ambiental, o GAC remunera os profissionais na média do mercado, talvez um pouco abaixo, e com a vantagem de ter mais vagas disponíveis, pelo menos dentro de consultorias ambientais. O setor do gerenciamento de áreas contaminadas remunera melhor que outras áreas ambientais, como licenciamentos, outorgas, resíduos, etc. O iniciante ou mesmo o intermediário no gerenciamento de áreas contaminadas vai ganhar melhor do que nessas áreas que eu acabei de falar. Pelo que me contam, olhando para os cientistas ambientais, geógrafos, biólogos, o GAC é quem paga melhor do que as outras áreas que têm a ver com essas ciências. Já na geologia, me dizem que a mineração paga melhor, a geotecnia paga pior, mas o GAC, embora seja um intermediário ali, em relação a salários, é uma grande fonte de empregos. Então, para os geólogos, entrar no GAC é interessante porque tem muitas vagas. Agora, é quase impossível você começar sua carreira e ser pago como engenheiro ou como geólogo. Embora você tenha essa graduação, você será contratado como analista, como assistente, ou até como coordenador, como gerente, mas dificilmente será contratado como engenheiro, ou como geólogo, ou como geógrafo. Portanto, você ficará longe de ganhar o piso salarial do CREA. E aí as pessoas que estão no GAC, iniciando a carreira, ou mesmo já com alguns anos, me perguntam o que devem priorizar nos estudos para melhorarem de posição dentro das empresas em que estão, ou mesmo o que elas devem priorizar nos estudos para tentar mudar de empresa. Essa é uma pergunta feita também por quem quer buscar vagas iniciais, vaga de estágio, por exemplo. Bom, eu digo que tem algumas coisas que essa pessoa tem que dominar. Uma é as artimanhas do Word, pois muito do trabalho envolve fazer relatórios e sua vida fica muito mais fácil se você dominar essas artimanhas. Já me disseram que aplicativos mais acadêmicos, como o Zotero, também ajudam. Outra habilidade importantíssima que você deve investir é Excel. Alguém pode dizer aí que o Excel vai ficar para trás e tal, mas ainda vai demorar para ele ser esquecido. E mais ainda, quem domina o Excel sai bem na frente de quem só sabe o básico quando tiver que mexer com um banco de dados mais avançado, ou com Power BI e tudo mais. Então, ser avançado no Excel é importante dentro do GAC. Vale a pena também você ter noções de CAD. Mesmo que boa parte dos desenhos seja feita por desenhistas especializados, saber mexer um pouquinho no CAD é um diferencial importante. Mais do que isso, se você souber scripts para automatizar processos envolvendo PDF, Excel, Word e CAD, é muito, muito legal e muito importante. Quem sabe isso, com certeza sai muito na frente. E dentro das habilidades mais técnicas, quais são as essenciais para os anos iniciais aí dentro do GAC? Eu destacaria o seguinte: fazer uma boa descrição tátil-visual, saber como instalar e desenvolver um poço, saber as pegadinhas, os gatos e as artimanhas que são dados, que são feitos pelos prestadores de serviço na instalação e no desenvolvimento de poço, é uma coisa importante. Outra coisa, saber fazer uma amostragem de água subterrânea, aí completa, desde a calibração de equipamentos, medição de NA, descontaminação dos equipamentos
inclusive da fita do medidor do NA, né? Não se esqueçam disso. Saber a estabilização do nível d'água, saber a estabilização dos parâmetros, etc. E as pegadinhas da norma de amostragem de água. E por fim, uma outra habilidade técnica muito importante é saber colocar a amostra no frasco correto, preservá-la adequadamente e preencher toda a documentação correspondente, cadeias de custódia e tudo mais. Como habilidades não técnicas, eu diria que a mais relevante é você saber se relacionar, saber trabalhar em equipe e saber falar com todas as pessoas, porque você vai lidar com trabalhadores de todos os tipos, né, trabalhadores braçais, menos escolarizados, e você vai lidar com trabalhadores dentro de indústrias que são graduados, né, são gerentes de áreas e chefes de segurança, e você vai ter que falar com pessoas que são fora da nossa área, né, pessoas leigas, que são moradores, frentistas de posto de combustível, pessoas que estão passando, polícia. Então você vai ter que ter essa habilidade interpessoal muito bem desenvolvida. Recomendo que desenvolva isso também, não só a parte técnica, mas desenvolver essa habilidade de relação interpessoal e de trabalho em equipe. Bom, desenvolvendo melhor um pouco esse assunto, né? Para fazer uma boa descrição de solo, basicamente você tem que identificar a origem daquele material, se há aterro, se é um solo originário ali naquele local, como um solo residual, solo de alteração de rocha, um saprólito, ou se é um sedimento transportado, nesse caso se ele é um colúvio ou se ele é um alúvio. Depois da origem, é importante fazer o reconhecimento textural, se é predominantemente areia, argila ou silt. Se for areia, se essa areia é fina, média, grossa, com pedregulhos, e o grau de compacidade, né? Então a areia é compacta ou fofa. Se for um solo fino, como siltes ou argilas, você precisa falar sobre a plasticidade e a rigidez. Uma argila pode ser uma argila mole ou rija. Obviamente, fazer tudo isso corretamente exige uma formação em geologia, em pedologia, talvez agronomia e muita experiência. Mas você pode cortar alguns caminhos consultando a bibliografia correta. Recomendo o manual da BGE para a classificação de sondagens e uma obra de acesso livre que está disponível na internet, que é a dissertação de mestrado da Unicamp, do geólogo e professor Ivan Delatin, o maior nome do país nesse quesito de descrição e classificação de sondagens. Recomendo, como um complemento, que vocês ouçam o nosso podcast sobre esse tema. É o episódio número 92. Bom, isso é sobre a sondagem, né? A descrição de sondagem que você vai fazer muito na sua vida, principalmente no início do seu trabalho, no gerenciamento de áreas contaminadas. Um outro ponto importante é na instalação de poços. Tem muita coisa para você ver. Eu não vou nem falar aqui sobre os erros dos projetos dos poços, que acabam em poções, porque geralmente isso é um erro de quem projetou o poço, não um erro do iniciante que está acompanhando o poço, né? Quem quiser saber mais sobre esses poções, essa história dos poções, temos uma série de vídeos no YouTube no nosso canal ECD Training que falam sobre o poção. A playlist chama Por que não devemos investigar com postos de monitoramento? Você pode acessar lá no YouTube, está lá para vocês assistirem. Imaginando que você vai ter que acompanhar uma instalação de poço, rapidamente eu vou falar algumas coisas para você prestar mais atenção. Primeiro é garantir que o furo está exatamente na metragem que os sondadores falaram, porque as hastes aí da sondagem muitas vezes têm tamanhos diferentes e não são tamanhos regulares. O segundo ponto de atenção é verificar se o furo está limpo, íntegro e revestido antes da tubulação ser inserida na sondagem. Terceiro, se o material está devidamente limpo, está devidamente ensacado, etc., porque muita gente leva o material de um lugar para outro na carroceria das caminhonetes e caminhões e leva tudo jogado, tudo sujo, em contato com todo tipo de material, e isso não deve ser feito. Quarto, se quem está manipulando os tubos está usando as luvas de procedimento e luva de procedimento limpa. Quinto ponto, se os tubos chegaram na profundidade da sondagem. Se não chegaram é porque o furo fechou. Isso é um problema, um grande problema que precisa ser consertado antes da instalação do poço. Senão você vai empurrar esse poço e vai ficar uma lambança completa. Sexto ponto de atenção. Se o pré-filtro foi adicionado lentamente, com uma caneca apropriada, porque se o pessoal estiver despejando o pré-filtro do saco a partir da superfície, jogando com o saco, a chance de dar coisa errada é muito grande. E aí, depois você vai conferir com a fita se o pré-filtro está na posição que deveria estar. Então, por exemplo, vou colocar o pré-filtro até 4,5 metros. Confere se está no 4,5 metros mesmo. Tá? Se tiver, o pré-filtro estiver nos 4,5 metros, né, nesse exemplo nosso aqui, né, se estiver na posição correta, antes de colocar o selo sanitário, que é a compactolite, é fundamental fazer o desenvolvimento preliminar para assentar esse pré-filtro e aí medir novamente a posição do pré-filtro. Então isso é um negócio muito importante que muita gente deixa de lado. O oitavo ponto importante, fazer o selo adequado e na posição adequada. Nono item, a cauda. A cauda tem que ser muito bem feita. A cauda tem que ter bentonita ou cimento, ou bentonita com cimento, ou cimento com bentonita. Então precisa estar
na consistência adequada, na proporção adequada e deve ser colocada também adequadamente no seu espaço anelar. 10º, o desenvolvimento do poço tem que ser muito bem feito. A pessoa tem que desenvolver o poço até que não haja sedimento visível na água. Isso pode demorar muito. E essa demora no desenvolvimento normalmente causa um certo estresse entre você, o seu chefe e quem está fazendo a perfuração. É importante que o desenvolvimento seja feito até que não haja mais sedimento dentro da água do poço. Isso é uma coisa importantíssima. Das dicas para amostragem de água, não vou me estender muito aqui, mas vou recomendar que vocês assistam ao vídeo da Clean sobre amostragem de água por baixa vazão. Está disponível no YouTube. Em breve faremos um episódio sobre isso, sobre amostragem de água. Aliás, faremos um sobre instalação de pó de monitoramento também, né, que muita gente tem me pedido e tal. A gente vai fazer um episódio sobre isso. Eu só queria dizer para vocês que a descontaminação de todos os equipamentos na amostragem de água é fundamental. E uma coisa que normalmente é esquecida é o medidor de NA. Mais especificamente a fita do medidor de NA. Tem que descontaminá-la muito bem, que você vai pondo esse medidor de um poço para o outro. É uma coisa para você descontaminar e descontaminar muito bem. Um outro ponto muito relevante é a estabilização dos parâmetros. Você só deve começar a contar o parâmetro para estabilização após a estabilização do rebaixamento, após a estabilização do nível d'água. Tem gente que já vai anotando as medidas dos parâmetros antes mesmo da estabilização da vazão e do rebaixamento, o que é um erro. Um outro problema importante que ocorre nas amostragens de água é a pessoa começar a purgar com baixa vazão e aí o rebaixamento não estabiliza. Você vai diminuindo a vazão e vai rebaixando. Você vai diminuindo a vazão e vai rebaixando. A pessoa então interrompe a purga, já com rebaixamento maior que 25 centímetros. E aí, como não está estabilizando, você está com 60 ml por minuto. Continua rebaixando. Rebaixou mais que 25 centímetros, as pessoas normalmente coletam uma amostra de água assim mesmo. E até aí pode ser uma decisão importante, interessante, desde que você comunique o que aconteceu. O que não dá para dizer é que você coletou essa água com purga mínima. Purga mínima não é isso. Purga mínima é um procedimento muito mais complexo. Está descrito na norma de amostragem 15847. É isso que você faz nesse momento aí, é coletar a água que dá para coletar. Coletar a água que está lá é legitimamente chamado de grab sampling. Então você vai coletar a água que está lá, então você vai capturar a água com grab sampling. Recomendo então que vocês leiam a norma 15847 para ver o que é purga mínima. Isso não é purga mínima, isso pode levar você a coletar essa água ou não, é outro tipo de decisão, mas é importante dizer, essa coleta não está de acordo com a norma 15847 de amostragem de água, é bom que vocês saibam disso. Um outro item relevante que eu falei aqui, os frascos, preenchimentos e tal, recomendo que você fale com seu gestor e fale muito bem falado com o laboratório. Por exemplo, a amostra de solo para análise de voláteis tem uma norma para isso, a 16434, que diz que você não pode enviar a amostra no famoso frasco de boca larga. A amostra de solo tem que ser coletada no liner e armazenada no frasco tipo vial de 40 ml com metanol, ou com água, ou sem nada, ou ainda no frasco hermético tipo Encore ou tipo Vial-Voc. Você tem que conhecer todos esses frascos, as vantagens, as limitações, o holding time de tudo isso, para decidir que frasco você vai usar. Aliás, holding time, para quem não sabe, é o tempo que o laboratório tem para iniciar a análise da amostra a partir do momento em que a amostra é colocada no frasco. Repito, é o tempo para o laboratório analisar a amostra, não o tempo para a amostra chegar no laboratório. Para amostras de solo em que serão analisados TPH, semivoc, pH, metais e tal, você pode usar o frasco de boca larga. Mas atenção, se você quer fazer o TPH fracionado, no fracionado tem a fração volátil, que deveria ter sido preservada como VOC. Já para água subterrânea, o frasco de cromo hexa, cromo hexavalente, cromo 6, não deve ser o mesmo dos demais metais, porque não tem preservante ácido no cromo 6 e porque o holding time dessa amostra para analisar o cromo hexa é 24 horas. Então, é separado, Normalmente você coleta um frasco separado dos demais metais. Os vaios de 40 ml para amostras de VOC em água não podem ter bolhas. Muita gente já sabe disso, mas quem está iniciando não sabe. Não pode ter bolhas, porque senão os voláteis tendem a se particionar para o ar e aí você vai perder analitos nessas bolhas aí que estão no seu frasco. Enfim, são muitos detalhezinhos, muitas pegadinhas que você deve saber antes de ir para o campo. Entenda os detalhes dos procedimentos antes de se aventurar no trabalho. Pergunte mesmo, não tenha vergonha, pois essas atividades de campo são fundamentais no estudo. Um erro custa muito caro e é muito fácil de uma coisa dar errado.
Outra pergunta que me fazem bastante é por que existe e de onde veio aquela história de coletar a amostra de solo no liner, cortar o liner no meio, guardar metade desse liner no gelo, tirar o solo daquela outra metade, colocar no saquinho zip, desagregar todo o solo, deixar um pouco no sol, medir com um PID esse saquinho, fazendo um furo nesse saquinho. E depois, se for mandar para o laboratório, pegar aquela alíquota, né, aquela metade de liner que ficou no gelo. De onde veio essa ideia? Bom, pessoal, antes de mais nada, esse é um procedimento errado, tá? Nos dias de hoje isso está completamente errado. Não façam isso. Vou tentar explicar aqui a ideia por trás desse procedimento e por que dele estar errado hoje em dia. São dois grandes erros conceituais que tem na ideia desse procedimento, né? O primeiro deles é que o solo deve ser amostrado e investigado somente na zona não saturada, né? O primeiro conceito equivocado é esse. O solo deveria, na cabeça dessas pessoas, ser amostrado e investigado somente na zona não saturada, ou seja, somente acima do nível d'água, acima do lençol freático. Porque, de acordo com essa teoria, tudo que estivesse abaixo do nível d'água, tudo que estivesse na zona saturada, estaria dissolvido na água subterrânea. Portanto, na zona saturada deveríamos investigar água subterrânea. Solo seria acima do nível d'água. Já falei muitas vezes aqui, mas não custa nada repetir mais uma vez. Isso é um erro conceitual grave. A maior massa de contaminantes está de alguma forma ligada ao solo, geralmente em fase residual, em fase immiscível, né, chamada erradamente também de fase livre. Algumas vezes a grande massa, né, a maior massa da contaminação, pode estar também absorvida nas partículas do solo ou na matéria orgânica do solo, pode estar na zona saturada, pode estar na zona não saturada, e o contaminante não vai parar só porque a gente quer, ele não vai parar na zona não saturada só porque a gente quer. A ideia naquele tempo era que, mesmo que houvesse massa nos poros do solo, não haveria problema, pois essa massa não se particionaria para a fase vapor, o que é verdade. E também não iria gerar risco para as pessoas por contato dérmico ou ingestão do solo, o que também é verdade. Sendo assim, o único risco do solo estar contaminado na zona saturada seria a partição dessa massa, que está no solo na zona saturada, para a água. E aí, é só investigar essa fase dissolvida, essa partição, que estaria tudo certo. Só que a gente não pode fechar os olhos, a gente não pode esquecer de 90% da massa, às vezes mais de 90% da massa. Não há investigação que se preze sem conhecer o principal problema, mais de 90% da massa, imagina que a gente ia deixar de lado, e o potencial para que essa massa particione. Nós não podemos deixar isso de lado. Uma investigação da água vai dar um retrato de hoje, o que está particionado para a água hoje, mas não vai nos fazer entender o problema. Portanto, essa ideia de amostrar o solo somente até o nível d'água é errada. E esse foi um dos motivos que originou a ideia de cortar o liner no meio, etc. e tal, porque a ideia era que, acima do NA era tudo solo. Bastava uma única amostra para representar a condição de todo esse solo na zona não saturada. Era tudo homogêneo, considerando o risco, né? Então, você ia coletar uma amostra de solo na zona não saturada, porque você vai considerar o maior risco para as pessoas, que é a inalação dos vapores a partir do particionamento da massa que está no solo na zona não saturada para o ar do solo e do ar do solo para o ar ambiente, né, interno, externo e tal. Então essa era a ideia. Solo é a zona não saturada e é tudo solo, então é tudo homogêneo. E esse também é o motivo pelo qual se enviava uma única amostra para o laboratório e a concentração obtida na análise dessa única amostra era representativa desse ponto. Inclusive se fazia uma pluma em planta, uma pluma horizontal, ou com um pouco mais de rigor, o pessoal chamava de linhas de isoconcentrações de alguma substância química de interesse no solo. Mas isso não tem sentido, porque a zona não saturada não é homogênea. Não tem como você coletar uma amostra de solo para representar toda a concentração do solo não saturado naquele ponto. E também é por isso que a concentração era comparada com valores orientadores. Os valores orientadores são pensados no risco de alguém ter contato com o solo. Esse pensamento teria sentido se alguém vai ter contato com o solo. Caso contrário, a comparação não vale de muita coisa, a não ser como uma orientação de que se deve continuar a investigação. E pensando nisso, as pessoas pensavam o seguinte: como ninguém vai ter contato com o solo na zona saturada, então a gente não precisa mostrar isso aí. Vejam então como uma premissa errada leva a outra premissa errada e acaba virando um grande Frankenstein, sem relação nenhuma com a lógica, né, com a ciência. A premissa do risco está correta, porém a amostragem de solo não tem como único objetivo avaliar o risco da concentração no solo para o contato dérmico ou mesmo para a partição para a zona não saturada, para o ar do solo e para o ar ambiente. Mas sim, essa amostragem de solo tem como grande objetivo quantificar a massa de contaminante
e avaliar a possibilidade de partição dessa massa para os meios mais relevantes para o risco. Por isso, é extremamente necessário mostrar o solo, várias amostras de solo, inclusive abaixo do nível d'água, inclusive na zona saturada. A segunda razão pela qual as pessoas cortavam o liner, preservavam a metade no gelo e desagregavam a outra no saquinho, é justamente considerar que uma única amostra de solo representa o perfil inteiro, o que é um erro muito grande, um erro gravíssimo. Provavelmente é o maior erro de todos nas investigações de áreas contaminadas no Brasil. Como um simples exemplo, aqui eu mesmo trabalhei em uma área que as concentrações no solo variavam de ND a 14.000 mg por quilo. Nós coletamos 8 amostras de solo em um perfil de 6 metros, todas na zona saturada, e a gente teve valor ali de concentração. ND, 5 mg por quilo, teve 100 mg por quilo, 1.000, 5.000, 7.000, 12.000, 14.000. Então, nesses 6 metros, nós identificamos 7 unidades estratigráficas, ou seja, a heterogeneidade é muito grande, tanto do meio físico como vocês estão vendo das concentrações da substância química de interesse. Não há uma amostra que represente a qualidade ambiental nesse ponto. Se a gente pega o ND, a gente está ignorando todas as outras. Se a gente pega os 5.000, a gente está ignorando o ND, a gente está ignorando 14.000. Se a gente pega só o 14.000 e considera que todo o perfil está contaminado com 14.000, também nós estamos cometendo um erro. Então, a gente precisa coletar várias amostras na zona não saturada e várias amostras na zona saturada. Quem vai mandar quantas amostras? Quem vai mandar é o meio físico e a interação meio físico-contaminação que está naquele ponto ali. Bom, outro erro decorrente desse é considerar que 1 metro de amostra de solo é igualzinho. Ou seja, imagina só, você pega uma amostra de 1 metro, corta isso no meio, mede numa metade, ou seja, mede os voláteis em meio metro, como se fosse esse meio metro uma coisa só, e pior, manda para o laboratório a outra metade, ou seja, o outro meio metro que não foi medido. Isso é até inacreditável que um dia tenha sido feito. No nosso meio, no gerenciamento de áreas contaminadas, temos tantas exigências, tantos controles de qualidade, ensaios subsequentes, calibrações, etc., e a gente mede uma coisa e manda outra para o laboratório. Isso é um absurdo, né? Uma coisa inacreditável. Imagina você medir meio metro considerando que ele é homogêneo, já é errado, e ainda por cima, por causa do que você mediu nesse meio metro, considerando que é tudo homogêneo, você pega o outro pedaço de outro meio metro, considera como se tudo isso fosse igual, manda para o laboratório. É um acúmulo, né, absurdo de erros que vai levar a decisões completamente equivocadas, né? Então, pessoal, não façam isso, tá? Não façam essa ideia de cortar o liner no meio e tudo mais. Bom, para encerrar esse episódio aqui, eu vou tentar responder mais uma questão aí do dia a dia das pessoas. Eu posso usar um poço de monitoramento para remediação? Ou usar um poço de remediação para monitoramento? Bom, pessoal, em geral essa é uma economia numa remediação irrelevante para um projeto, né? Então não vale a pena tentar economizar nisso aí. Em todo caso, daria para você usar um poço de monitoramento como poço de remediação, seja bombeamento, extração, injeção e tal, se o perfil desse poço, os materiais desse poço, tubo, pré-filtro e tal, forem adequados para a sua remediação. Geralmente não é adequado, e essa improvisação vai trazer maus resultados, ineficiência e tal. Mas até aí é questão só de balanço de custos, balanço de benefícios, que você pode fazer com o seu cliente. Mas o que, na minha opinião, é um erro grandioso é pegar um poço que foi usado para remediação e usá-lo como poço de monitoramento, para mostrar água subterrânea. Vamos pensar o seguinte, inicialmente vamos pensar em uma remediação comum, uma extração de fase líquida emissível menos densa que a água, ou ELNEPL, chamado no mercado de fase livre de hidrocarbonetos ou fase livre sobrenadante. Numa remediação de ELNEPL, você atrai esse produto emissível para o seu poço, então o produto fica impregnado no poço, né? Impregnado no pré-filtro, na bentonita, no tubo, no solo ao redor do poço, enfim. Aquelas gotas de óleo que são mais viscosas que a água ficam no poço ou ao redor do poço e vão sempre dar resultados enganosos, falsos positivos na sua amostragem de água. Ainda que a sua remediação seja só de fase dissolvida, porque na verdade não existe só a fase dissolvida, né? Em algum lugar você tem a fonte secundária ali, né? Mas tudo bem. Ainda que seja só de fase dissolvida, você criou um fluxo preferencial para dentro do seu poço e atraiu o contaminante para as imediações do poço. E essa contaminação que você atraiu pode ficar retido ali no solo, na bentonita ou no pré-filtro, tudo perto do poço, o que vai dar falsos positivos. Se o falso positivo é um problema, temos do outro lado possibilidade de falso negativo muito relevante.
Imagina o seguinte, você pode fazer poços de injeção, onde são injetados produtos remediadores, como oxidantes, redutores, bioestimuladores, etc. Nesses casos, o mais provável é você ter uma porção ali do meio físico, né, do solo, mais água subterrânea, artificialmente livre do contaminante, pois foi ali que você injetou seu produto remediador, né, naquele poço. Você injetou ali com a ideia de entregar esse produto remediador em um raio de ação a partir do poço. Ou seja, o poço é o epicentro do produto. Nesse caso, a informação obtida numa eventual amostragem de água nesse poço não é nada representativa, pois não vai indicar a condição da unidade estratigráfica, não vai indicar a condição do aquífero, mas sim vai ser uma informação mascarada pela presença do produto remediador. Então esse, na minha opinião, é o pior cenário, um falso negativo. Aliás, essa é uma ação que já foi muito utilizada por espertinhos aí no passado, querendo enganar o cliente, querendo enganar órgãos públicos e tal. Os caras colocavam oxidante no poço de monitoramento e amostravam o poço de monitoramento. E aí é fácil fazer a remediação, você remedia o poço, não o meio. Então isso é completamente errado. Uma outra ação parecida, feita também por espertinhos no passado, é injetar o remediador, ou mesmo água sem remediador nenhum, injetar sob pressão no poço. Aí o contaminante é expulso das imediações do poço. Nesse caso, ocorre a remediação do poço, mas o contaminante continua no meio. Só não é mais detectado pelo poço. E aí o responsável técnico, o responsável legal pode falar, remediei a área, no poço não aparece mais nada. É claramente uma fraude. Não preciso dizer que isso é ilegal, é antiético, totalmente fora de qualquer propósito. Não façam isso. Nunca façam nada do tipo. Nenhum dinheiro ganho dessa forma vale a pena, podem ter certeza. Mas enfim, sobre a pergunta das pessoas, posso usar um poço? Reutilizar um poço de remediação para o monitoramento ou de monitoramento para remediação? O ideal é que não. Se você não tiver alternativa e tiver que usar um poço de monitoramento para remediação, ok, mas não use um poço de remediação para monitoramento. Bom, pessoal, é isso aí. Agradeço mais uma vez a atenção de todas e todos. Respondi uma parte das questões que me fazem, ou pelo menos as que mais me fazem. Pretendo retomar esse assunto aqui num episódio posterior, por isso, por favor, me mandem perguntas, me mandem assuntos que vocês gostariam que eu tratasse por aqui. Nós da ECD Training, junto com vocês, continuaremos lutando por um mundo melhor e mais justo para todas e todos e para as futuras gerações. Gostaria de pedir que vocês assinassem a nossa newsletter. É simples, é grátis e prometo não enviar spam para vocês. Lá na newsletter eu envio semanalmente por e-mail para os assinantes as notícias principais do GAC, do meio ambiente, de ciências, economia e do mundo em geral. Vocês vão gostar, tenho certeza. O link está na descrição do episódio. Então, sigam a gente aí no YouTube, Telegram, Facebook, Instagram. Assinem a nossa newsletter, e fiquem conectados. Repetindo, se você quiser e se você puder, contribua financeiramente conosco. O site é apoia.se/ECD Ambiental. A todos e todas vocês, muito obrigado. Feliz Ano Novo e até a semana que vem.